Ghostbusters em Destiny 2, Nicki Minaj em Call of Duty, Post Malone em The Hunt Showdown, os jogos de hoje parecem mais confusos do que nunca. Microtransações, colaborações absurdas e DLCs estranhos já se tornaram tão comuns que hoje em dia pode-se dizer que a gente já até acostumou com isso. Mas será que deveríamos? No meio de tanta coisa bizarra, algumas microtransações conseguem ser tão fora da curva que beiram o surreal. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 microtransações mais bizarras do mundo dos jogos. Número 10. A microtransação de Path of Exile. Começando com Path of Exile, um jogo que conseguiu transformar microtransações em uma verdadeira galeria de esquisitices. Ao contrário de outros jogos que apostam em parcerias ou crossover, aqui as bizarrices são completamente originais. Entre os itens disponíveis, você pode comprar pegadas personalizadas que deixam rastros únicos no chão, portais com efeitos extravagantes e até poções que fazem sapos pularem para fora do seu corpo. Sim, você ouviu certo, sapos. Mas o verdadeiro destaque vai para os mascotes. A lista inclui um cachorro robô, no caso um Lulu da Pomerânia, com armadura e até um pato comum. Isso mesmo, um simples pato que te segue enquanto você atravessa cenários sombrios e sangrentos. E não para por aí, você pode ter um cachorro Frankenstein, um pato de laboratório com um jaleco ou até a miniatura da Samara de O Chamado como mascote. Tudo isso em um RPG de ação com um tom sério e sombrio, o que torna essas escolhas ainda mais absurdas. No fim, é tudo muito aleatório, mas pelo menos não é propaganda de outra marca. Eles criaram seu próprio universo de estranhezas, e confesso que não é difícil dar uma risadinha com isso. Número 9. Pague ou seu personagem será estrangulado, em Hogwarts Mystery. Em número 9 temos uma das microtransações mais manipuladoras já vistas. Cortesia de Hogwarts Mystery, o jogo mobile do Harry Potter. Logo no começo do jogo, seu personagem é atacado por uma planta mágica chamada Devil's Snare. O problema? Sua energia acaba exatamente nesse momento, e a solução? Pagar para recarregar a energia e escapar. Se você não pagar, o jogo faz questão de deixar seu personagem sendo estrangulado por 30 minutos. É isso mesmo, meia hora olhando seu avatar em apuros enquanto o jogo basicamente grita: pague com seu cartão de crédito agora! O mais absurdo é que essa emergência não passa de um temporizador disfarçado. Seu personagem não morre, mas a dramatização é tão mascarada que parece uma tentativa desesperada de arrancar dinheiro do jogador. E bom, funcionou. Apesar dessa prática ridícula, Hogwarts Mystery faturou impressionantes 400 milhões de dólares em 2022. Manipulador? Sim. Bizarro? Com certeza. Número 8. Presentes e pegadinhas em Dragon Age Origins. Lembra da época de ouro da BioWare com jogos como Dragon Age Origins? Pois é, nem tudo foi tão brilhante assim. Especialmente quando falamos da DLC Presentes e Pegadinhas. Essa DLC adicionava presentes e pegadinhas, obviamente, para você dar aos seus companheiros. A ideia parecia inofensiva, mas acabou destruindo uma das mecânicas mais interessantes do jogo, o sistema de relacionamento. Com esses itens, você podia fazer qualquer personagem te amar ou te odiar em questão de segundos, ignorando completamente as interações profundas e as escolhas narrativas que eram a marca registrada do jogo. E os itens totalmente bizarros. Por exemplo, você podia colocar um cone de proteção, sim, aqueles usados para cachorro, no seu mascote. Ou então dar uma boneca do Alistair para Morrigan, que a usa para causar dor no próprio Alistair, enquanto ele está no grupo. Tudo isso transforma um jogo com uma narrativa incrível, uma experiência rasa e cheia de momentos aleatórios que mais parecem piadas internas dos desenvolvedores. No final, é uma DLC completamente desnecessária e no mínimo estranha. Número 7. Passe de viagem Premium, de Tales of Arise. Em número 7 temos Tales of Arise e seu passe de viagem Premium, uma microtransação que parece inocente, mas levanta várias perguntas. O que esse passe faz? Ele oferece descontos de 30% de todos os itens das lojas do jogo, reduz o tempo de preparo de comidas e ainda dá pontos extras para melhorar do seu personagem. Parece algo útil, certo? Mas é aqui que começa a estranheza. Por que isso existe? Muitos jogadores acreditam que o preço dentro dos jogos foram intencionalmente elevados para justificar a venda do passe. É como se o próprio jogo tivesse sido ajustado para criar um problema e depois vender a solução. Além disso, o recurso de reduzir o tempo de preparo de comidas soa como algo tão trivial que fica difícil entender por que alguém pagaria por isso. Afinal, quem está jogando um RPG e pensando: sabe o que eu preciso? Um micro-ondas premium para minha comida no jogo. No final, o passe de viagem premium não adiciona uma história,
conteúdo ou algo memorável. Ele apenas cria um atalho pago para economizar tempo em atividades que não deveriam ser um problema desde o início. Mais uma microtransação bizarra e desnecessária. Número 6. Dados de frame pagos em Tekken 7. Em número 6, temos um exemplo clássico de transformar algo essencial em uma microtransação, os dados de frame pagos de Tekken 7. Se você joga ou acompanha jogos de luta, sabe que os dados de frame são fundamentais. Eles mostram informações detalhadas sobre os golpes, como velocidade, alcance e prioridade. Tudo que um jogador precisa para dominar o competitivo. Mas em vez de incluir isso na funcionalidade básica no modo treino, Tekken 7 decidiu cobrar $3 por essa informação. Sim, você precisa pagar para ter acesso a algo que deveria ser padrão. Para quem não entende jogos de luta, é como se um jogo de corrida cobrasse para te mostrar o mapa da pista, ou um RPG te cobrasse para explicar como funcionam as habilidades. Essa decisão foi tão criticada que ganhou um apelido de taxa competitiva. Afinal, qualquer jogador sério precisa desses dados para melhorar suas habilidades, o que transforma essa microtransação em uma barreira injusta. Cobrando por algo tão básico, Tekken 7 deixou muitos fãs indignados. Número 5. Arya Stark em Sexta-feira 13. Em número 5 temos um crossover tão absurdo que parecia piada. Arya Stark de Game of Thrones como uma skin de Sexta-feira 13. Sim, a jovem assassina conhecida por suas habilidades com a espada aparece no jogo usando uma máscara de rock. Aparentemente, alguém achou que misturar uma personagem medieval com um Slayer clássico seria uma boa ideia. E o preço? $30, filho. Para desbloquear essa skin, você precisa comprar um pacote Glamium, a moeda do jogo, que custa cerca de $20. Mas como a skin custa mais do que isso, você vai precisar de outro pacote menor para completar a compra. Pagar tanto para ver a Arya Stark caçando ou sendo caçada em um mundo de Sexta-feira 13 é surreal. É o tipo de ideia que faz te perguntar: mano, quem que pediu por isso, velho? E o mais curioso, essa não é nem a skin mais bizarra do jogo, mas com certeza é uma das mais fora do contexto. Número 4. A arma que dispara microtransações em Enter the Gungeon. Em número 4, temos uma microtransação que é literalmente uma piada, a Microtransaction Gun, de The Enter Gungeon. O conceito é uma arma dentro do jogo que dispara itens aleatórios, mas cada vez que você usa, ela te cobra dinheiro de verdade. A arma custa 99 centavos para ser desbloqueada como DLC, mas o interessante é que ela também pode ser encontrada normalmente durante o jogo, ou seja, pagar por ela é completamente opcional. O mais divertido é como ela funciona. Cada tiro dispara algo completamente aleatório, desde figura dos personagens jogáveis até cristais verdes que fazem referências ao famigerado Dungeon Keeper Mobile, aquele jogo da EA que virou piada por abusar de microtransações. Essa arma é um comentário direto sobre as práticas abusivas das microtransações na indústria, transformando o próprio conceito em algo engraçado e autoconsciente. Apesar de ser uma DLC pago, é tão absurdamente criativo e satírico que acaba sendo uma das poucas microtransações da lista que realmente fazem sentido, pelo menos como uma brincadeira, né? Número 3. Seguro para a base de Metal Gear Solid 5. Em número 3, temos uma microtransação tão fora de contexto que parece ter saído de um jogo completamente diferente. O seguro para bases FOB em Metal Gear Solid 5. No modo online do jogo, você pode construir uma FOB, uma base de operações de linha de frente, que coleta recursos e pode ser atacada por outros jogadores. O problema, se sua base for invadida, você perde materiais e até mesmo pessoal. E é aí que entra a microtransação. O jogo oferece um seguro pago para proteger a sua base. Se você contratar o serviço, seus recursos e soldados não serão perdidos durante o ataque. Parece um bom negócio, certo? Mas pense bem, por que isso existe? É como se o jogo tivesse criado um problema artificial para vender a solução. É basicamente um pay to win disfarçado. Pior ainda, parece algo tirado de um simulador de gestão, mas este é um jogo de espionagem e ação em foco narrativo. Essa ideia de seguro digital foi amplamente criticada, pois tira toda a imersão do jogo e transforma o sistema de base de um território de monetização desnecessária. E não podemos esquecer que Metal Gear Solid 5 também teve microtransações para coisas ainda mais absurdas, como slots de saves adicionais no famigerado Metal Gear Survive da Konami. E como sempre, a Konami vem sempre inovando a lista de práticas estranhas, né? Número 2, o Sótão de Gnomos de Little Nightmares 2. Em número 2, temos uma microtransação que disfarça sua insignificância como DLC, o Sótão dos Gnomos de Little Nightmares 2.
Quando você vê o preço, pensa que está comprando uma expansão, algo como uma DLC do primeiro jogo, que oferecia horas extras de conteúdo, mas não é bem isso que você recebe. O sótão do Gnomos é literalmente só isso, um pequeno sótão. Ele adiciona uma sala extra no jogo com um quebra-cabeça extremamente curto, e a recompensa? Um chapéu novo para o seu personagem. Sim, você paga para resolver um quebra-cabeça de 5 minutos e ganha um chapéu. Na prática, você está comprando um item cosmético com passos adicionais. É uma experiência tão rasa que chega a parecer pegadinha. O mais bizarro, isso veio da Bandai Namco, uma empresa já famosa por microtransações absurdas, o que deixa tudo ainda mais frustrante. É uma DLC, que dizem, que entrega quase nada e te faz sentir que o dinheiro gasto poderia ter sido usado em algo muito mais relevante. Número 1. Pague para respirar em Roblox. No topo da lista temos algo tão absurdo que parece tirado de um meme. Em Roblox, especialmente no jogo Demonfall, você literalmente precisa pagar para respirar. Calma, não é bem o que parece, mas é quase. Em Demonfall, que é inspirado no anime Demon Slayer, os jogadores têm estilos diferentes de respiração, cada uma com habilidades únicas. O problema? Se você quiser mudar de estilo, você precisa pagar com dinheiro real. A alternativa gratuita envolve processos tão complicados que para muitos jogadores, principalmente crianças, que é o público de Roblox, pagar acaba sendo a única opção viável. Essa prática cria uma barreira para algo essencial no jogo, forçando os jogadores a gastar para experimentar mecânicas que deveriam estar acessíveis sem custos extras. E o mais curioso é que essa não é a única microtransação absurda em Roblox. Com milhares de jogos dentro da plataforma, o sistema de compras do jogo virou um verdadeiro campo minado, onde até as mecânicas mais básicas podem virar algo pago. Pagar para respirar é o resumo perfeito de como algumas práticas de microtransações podem beirar o ridículo. E essas foram as 10 microtransações mais absurdas que eu já vi. Você já viu alguma outra pior ainda que essas? Deixa aí nos comentários. Mas você já viu algum jogo ruim, mas com uma boa ideia? Então confere esse vídeo aí na tela final que ele pode te interessar. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Papai vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Falou!